Último bloco do nosso programa Nossa Escola Dominical. Hoje estudando a lição de número 3 do Salmo 23 da nossa revista de Salmos, Cânticos e Orações da Alma. Tenho aqui na minha mão nossa revista de adultos, já está disponível em todos os tempos da nossa igreja, também no site do PEC. Temos a nossa revista para adolescentes, tá bom? Está aqui na minha mão também, você pode adquirir já. Nosso intuito é que toda a família possa estudar o mesmo tema e comentar em casa, e também nosso roteiro para células, com toda a temática quebra-gelo, facilitação, perguntas de interação, todo esse material disponível pelo PEC. E por último, nós temos a nossa enciclopédia da Escola Dominical. O histórico do seu domingo pela manhã, você pode comprar as revistas, fixar cada uma delas aqui. Aqui estão uma série de estudos e de revistas, e nada melhor do que a gente poder estudar a Bíblia e, em estudando a Bíblia, poder fazer as nossas anotações. Aqui está a minha revista, se vocês conseguirem ver, está aqui com várias anotações. Terminando, eu já posso pegar, guardar na minha enciclopédia e assim ter um histórico de como Deus tem guiado, me orientado ao longo dos domingos pela manhã. No último bloco, nós olhamos um pouquinho o ponto de número 1, os aspectos gerais, ponto de número 2, o bom pastor, que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, é o bom pastor, e nada me faltará. E agora vamos olhar o último ponto aqui, não temerei, versículo 4 e o versículo 3. Eu gosto, quando leio esse texto, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Esse meu não é do ponto de vista aquela possessão que faz de Deus um serviçal. Já percebeu que hoje a doutrina que é ensinado, até convivida e recitada por muitos, é aquela doutrina que diz assim: o Senhor é meu, e porque Ele é meu, Ele tem que fazer isso, Ele tem que me abençoar, Ele tem que me ungir, Ele tem que me dirigir pelos pastos tranquilos, como se Deus fosse um serviçal do homem. E nesse salmo aqui a gente vê que Davi, ele manifesta essa palavra meu, mas de um ponto de vista curado. Ele não faz de Deus um serviçal, um mordomo dele. Daqui para frente a gente vai ver Davi se colocando numa postura de ovelha. Atenção, ele está dizendo: eu preciso que tu refrigeres a minha alma, no versículo 3. Eu preciso que tu me guies pelas veredas de justiça, por amor do teu nome, não do meu nome. Eu preciso que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não teme. Isso não vem de mim, isso vem de ti, vem do teu bordão, vem da tua palavra. Eu preciso que tu prepares uma mesa. Então note como Davi se apresenta perante Deus. Então ele diz: tudo isso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes, é Ele que leva-me junto às águas de descanso, é Ele que refrigera a minha alma, não vem de mim, é Ele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E por causa de tudo isso, nós não tememos, não temeremos, e aqui está o ponto de número 3, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós vencemos a morte, não tememos a morte, por mérito próprio, mas porque Ele está conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E o versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando nós olhamos aqui esse texto e ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui no versículo 5, a Bíblia fala da honra pública. Essa honra pública não é aquela honra que desmerece o nosso outro irmão, como também hoje nós achamos que a minha honra é a desonra do outro. Na verdade, a minha honra e a minha alegria só é honra se eu puder esfregar na cara de outra pessoa que não teve o mesmo nível de honra, que não subiu na mesma plataforma que eu subi, que eu estou sendo honrado. E aqui ele está dizendo, esse não é o sentido disso, novamente. Note que esse texto aqui fala de uma experiência prática que Davi tinha sendo um pastor cuidando de ovelhas. Mas Davi também está dizendo: eu sou um pastor que cuido de ovelhas, mas ao mesmo tempo eu sou uma ovelha que também tem um pastor. Essa honra pública aqui do anfitrião honrador se dá para quem é ovelha, para quem segue a voz do seu pastor. Uma das características da ovelha, embora a ovelha seja um pouco determinada e às vezes o pastor tem que ser um pouco enérgica, é que quando o pastor manifesta, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E essa honra vem para quem conhece a voz do seu pastor. Não é uma honra que se dá em demérito de outras pessoas. Não é uma honra que se dá para que eu manifeste que eu tenho e os outros não têm. Então no versículo 5, esse que é o pastor, ele está dizendo: esse que é a ovelha perante o pastor, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
E no versículo 6 ele conclui esse salmo tão conhecido falando de valores eternos, falando daquilo que realmente interessa para a vida. Olha que aqui nós estamos falando de Davi. Davi que venceu, Davi que conquistou, que expandiu o reino. Davi que não construiu o templo, mas deixou tudo guardado para que Salomão viesse. A Bíblia diz que ele deixou toda a riqueza, até os projetos e as plantas eram tão perfeitas que durante a construção do templo não se ouvia o barulho de martelo. Não teve que se forçar nada no lugar, tudo se encaixou. Davi deixou tudo pronto. Esse Davi, ele conclui dizendo o que realmente interessa, os valores eternos que vão prevalecer são esses. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que realmente interessa, seguindo esse bom pastor que cuida de nós, que nos guia pelos caminhos apertados da justiça. Esse texto que diz, guia-me pelas veredas da justiça. As veredas são caminhos apertados e estreitos, mas até quando nós passamos por ele, o bom pastor está lá para nos guiar. A gente prega como se o céu fosse uma coisa inatingível, difícil de se alcançar. Porque amplo é o caminho que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à salvação. Dá até medo das pessoas de quererem ir para o céu, quererem ir para a igreja. A vereda da justiça, ela realmente é estreita, mas você não passa sozinho por ela. O bom pastor passa com você para que você possa recitar o versículo 6. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus te abençoe. Se o Senhor Jesus permitir, estaremos na próxima aula estudando o Salmo 46, aula de número 4. Esperamos por você, toda a sua família. Não se esqueça de acessar nossa página na internet, os nossos canais de comunicação do PEC. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula de Escola Dominical e a paz do Senhor a todos.